Olá, chamo-me Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e estou aqui para mais uma lição de como aprender a programar desde o zero. E hoje vou-vos explicar o que são linguagens de alto nível e baixo nível e quais são as diferenças entre elas, dando alguns exemplos e mostrando quais são os mais fáceis de compreender, etc. Podemos dizer que uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que está muito próxima da máquina, que tem muito pouca abstração em relação às instruções que o próprio processador usa. Ou seja, o processador tem um conjunto de instruções que ele próprio usa que são um bocado complicados do ser humano perceber. E uma linguagem de baixo nível é muito próxima disso. Enquanto que uma linguagem de alto nível tem uma certa abstração, tem umas certas camadas por cima que tornam tudo mais fácil. Por exemplo, um BASIC será uma linguagem de alto nível em que nós podemos ler e dar instruções em inglês, enquanto que o Assembly e código de máquina são linguagens de muito baixo nível que nós praticamente é muito difícil compreendermos aquilo só de olhar. Temos de ter alguma prática nisso. Nesta máquina que eu tenho aqui, podem ver à esquerda, no topo, código de máquina e abaixo à esquerda, Assembly. E podem ver que o Assembly já tem alguma já é um bocadinho mais fácil do que o código de máquina, porque o código de máquina é no fundo uns e zeros, é um bocado difícil de perceber. Esses uns e zeros são separados em bytes, em bocados de 8 bits, que depois são convertidos em caracteres e, ou números, não é? E esses números poderão corresponder a valores ou então a instruções que podem ver em baixo, que são instruções de assembler. E essas instruções já são muito mais fáceis de compreender do que apenas números, uns e zeros. À direita podem ver em cima uma linguagem C++, que podem ver que já é muito mais fácil, entre aspas, não é? Já é muito mais fácil do que Assembly e código de máquina, porque já é um bocadinho mais próximo do ser humano. E no canto inferior direito podem ver algo de muito alto nível, como Python e Basic, que são praticamente a mesma coisa, e podem ver quão mais fáceis são, porque basta dizer em print isto, etc. Ou seja, é muito mais fácil de compreender. Já são linguagens de muito mais alto nível. Pode-se dizer que linguagens de alto nível existem para simplificar a programação. Quanto mais baixo nível, mais difícil é programar. Quanto mais alto nível, mais fácil é programar, porque tem mais camadas de abstração entre as instruções do processador e a linguagem humana. Agora, as linguagens de baixo nível chamam-se assim porque não há tanto essa abstração, ou é quase nenhuma, quase inexistente. Uma linguagem de baixo nível é muito difícil de portar para outras máquinas, por uma razão simples. Porque normalmente, quanto mais baixo nível a linguagem, mais específica, mais adaptado à própria máquina ela é. E quanto mais alto nível, mais abstraída é, ou seja, mais abstração há em relação às instruções do próprio processador, da própria máquina, e por isso mais facilmente é portável para outras máquinas. Por exemplo, uma linguagem de muito alto nível, temos, por exemplo, o Java. O Java e o Python, por exemplo, são linguagens de muito alto nível, não é? E elas, como são muito abstraídas do processador, são muito facilmente portadas para outras máquinas. Por exemplo, o próprio Java até tem uma Java Virtual Machine que nos permite portar facilmente, executar o mesmo código em qualquer máquina, por exemplo. Agora, uma linguagem de baixo nível, um bocadinho mais baixo nível, como o C++, já depende. Nós podemos usar C++ noutras plataformas se não tivermos código muito específico da máquina. Agora, se C++ tivermos código que é muito adaptado à máquina, já é dificilmente portado. Agora, o Assembly, esse aí já não dá para portar. Porquê? Porque o Assembly, imaginemos, o Assembly x86 é para máquinas x86 com processadores Intel, com computadores pessoais Intel, não é? Baseados no x86, enquanto que o Assembly de Commodore Amiga será para processadores do Commodore Amiga. Podem ver na imagem a diferença entre, por exemplo, o Assembly do PC e o Assembly do x86, não é? E o Assembly do Commodore Amiga e o Assembly do Spectrum. O Assembly do Spectrum só funcionaria, então, neste caso, nas máquinas de Spectrum. E por aqui podem ver que, como é uma linguagem Assembly, já é muito, mas mesmo muito adaptada ao processador, já não vai funcionar noutras máquinas porque é feita especificamente para esse processador, ou seja, não tem qualquer abstração. Enquanto que as linguagens de alto nível já são abstraídas e já conseguem ser portadas facilmente para outras máquinas. Também podemos dizer que quanto mais baixo nível, mais difícil é de programar, porque mais afastado da linguagem humana, e quanto mais alto nível, como Java, Python, etc., mais fácil é programá-las, porque mais parecidas são com a nossa linguagem humana, mais fáceis são de compreender. Por exemplo, eu neste vídeo dei-vos alguns exemplos entre Python e Java, que são bem mais fáceis, e Basic, não é? E C++. Aliás, eu não usei Java, usei só Python, C++ e Basic, e também vos mostrei Assembly e código de máquina. O Python é mais fácil das alturas de compreender, o Python e o Basic. Agora é assim, quanto mais baixo nível a linguagem é,
mais cérebro, ou seja, mais capacidade mental nós temos de ter, porque nós temos de ter muito maior capacidade de abstração mental para conseguir perceber essas linguagens de muito baixo nível do que se usássemos, por exemplo, o Python. Porque o Python é uma linguagem de muito mais alto nível, por isso o Python já faz esse trabalho de abstração toda que nós teríamos de fazer com linguagens de baixo nível. Ou seja, com linguagens de baixo nível, a linguagem não tem essa abstração toda feita para nós e por isso nós temos de ter essa capacidade mental de fazer essa abstração e conseguir compreender aquilo, coisa que não teremos de ter em linguagens de alto nível como o Python, em que ele já faz toda essa abstração e por isso nós já temos esse trabalhinho todo feito, é muito mais fácil de compreendermos. É por isso que quanto mais baixo nível a linguagem, mais inteligência a pessoa tem de ter para conseguir trabalhar com ela. Por isso é que há certas linguagens como Assembly, em que a pessoa tem de ter mesmo boa inteligência para conseguir trabalhar com aquilo. E até o C++, porque o C++ podemos ter rotinas algo fáceis de fazer, fáceis entre aspas, fáceis para programadores de C, não é? C++, não quer dizer que sejam fáceis para programador de BASIC ou Python. Mas C++ podemos ter algoritmos algo fáceis e algoritmos bastante mais complexos, ou seja, também depende do que é que nós vamos fazer. Mas tanto o Assembly como o C++ requerem pessoas com muito mais capacidade mental do que linguagens como Python. E por isso é que se pode dizer que programadores batidos em C++ ou Assembly são garantidamente pessoas bastante inteligentes, não é? E programadores em Python é assim, não são necessariamente inteligentes. Podem haver pessoas muito inteligentes a programar em Python porque sim, porque alguém lhes pediu para programar em Python, ou eles gostam de Python e, por isso, se eles programam em Python, não são necessariamente pouco inteligentes, ok? Eles podem ser inteligentes, serem capazes de programar em Assembly ou C, mas decidem programar em Python porque gostam. Ou seja, lá porque alguém programa em Python não quer dizer que não seja inteligente. Agora, alguém que programa em Python por si só não se prova que é inteligente. Se a pessoa programar em C++ ou Assembly, é garantidamente uma pessoa tem um certo nível de inteligência para conseguir programar bem naquilo. Uma pessoa que programa em Python, nós não sabemos se ela programa em Python por gosto ou se ela programa em Python porque não é capaz de programar noutras linguagens mais poderosas como C++. E não vou falar Assembly porque hoje em dia já não se usa, mas o C++ é muito poderoso, muito bom e só não programa nisso. Pá, quem não consegue ou quem prefere Python, pronto. Há de haver alguém inteligente que prefira Python por alguma razão. Agora, dito isto, posso-vos dizer que quanto mais alto nível a linguagem é, como por exemplo o Python, o Java, etc., menos eficiente é. Mais memória vai consumir, mais lenta vai ser, e pronto, e por aí fora, não é? Quanto mais baixo nível a linguagem é, como por exemplo C++, mais rápida, mais eficiente e mais poderosa vai ser. Nós conseguimos fazer coisas em C++ que nunca faríamos em Java, ou Python, ou BASIC, ok? E o Assembly, no fundo, o Assembly será hoje em dia quase a mesma coisa que C++, porque C++ já nos permite fazer quase tudo o que o Assembly faz, ou praticamente tudo, até porque rotinas de Assembly lá dentro, e nem vale a pena programar em C++ porque aliás, peço desculpa, e nem vale a pena programar em Assembly porque o C++ por si só já consegue criar código de máquina tão ou mais eficiente que aquilo que nós faríamos em Assembly. Por isso, nem vale a pena falar em Assembly. Ou seja, nós com o C++ fazemos tudo. Temos poder praticamente total sobre a máquina, enquanto que o Python, o Java, etc. nunca teríamos esse poder todo. Por isso é que eu digo que só não programa em C++ quem não tem capacidade mental por isso, ou alguém que seja mesmo um apaixonado, pode ser super, sei lá, pode ser uma pessoa super inteligente, mas apaixonado por Python. Mas eu acho isso um bocado estranho, porque se uma pessoa for bastante inteligente e tem a capacidade para programar bem em C++, não vai gostar de se autolimitar programando em línguas como o Java, quanto pode fazer coisas mais incríveis em C++, mais rápidas, mais eficientes, que ocupem menos espaço, blá blá blá, ok? Acho que isto não é preciso explicar mais. Agora, as linguagens de baixo nível, como por exemplo o Assembly, não necessita de compiladores ou interpretadores. E o C++, pronto, nós compilamos as coisas feitas em C++, mas pronto, mas as linguagens de muito alto nível, mas são muito mais compiladas, né? Muito melhor compiladas. Agora, as linguagens de muito alto nível, como Python, BASIC, etc., essas aí necessitam de compiladores, interpretadores, linguagens intermediárias, como o MSL no .NET, ou o Java, ou do Java, não é? O código intermediário do Java, bytecode, etc. E agora, quanto mais baixo nível,
por outro lado, mais difícil é fazermos reverse engineering. Quanto mais alto nível, outra desvantagem, mais fácil é fazer reverse engineering. É fácil fazer reverse engineering, reflection a um ponto .NET, um programa ponto .NET, um algoritmo ponto .NET, ou uma coisa feita em Java, não é? O código do Java. Agora, o código máquina em si é só uns e zeros. É muito mais difícil do que assembly. É assim, no fundo são só zeros e uns, uma cadeia infinita de zeros e uns. Infinita não, mas uma cadeia assim, quase sem fim de zeros e uns, que nós vamos dividir em blocos de 8 bits, ou seja, blocos de 8 zeros e uns. Esses blocos vão ser bytes, vão ser traduzidos em números decimais. Podem estar em hexadecimais, como os exemplos do comando debug do MS-DOS, que nós víamos aquilo em hexadecimal, que era uma coisa gira, pronto. Mas, por exemplo, vocês podem converter isso em números decimais e poderia ser um número, por exemplo, entre 0 e 255, não é? Que é 2 elevado a 8, que é 256 valores. E depois esses números podem representar ou valores ou instruções de código de máquina, dependendo do assembly, etc., do processador. E por isso é muito difícil uma pessoa olhar para um conjunto de. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem de como antigamente se enfiava código de máquina diretamente, ou seja, números decimais diretamente no. Enviavam diretamente para o processador através de BASIC, e aqui podem ver isso a ser feito com o Spectrum e com a Amiga, por exemplo, e vocês podem ver isso a ser feito diretamente. Antigamente eles publicavam código de máquina e as pessoas punham isto em memória com estes programitas, ou neste caso punham para ter vídeos híbridos em jogos, não importa. Mas pronto, como vocês veem, por exemplo, 1, 3, 24, 100, 70 ou o que quer que seja, é muito mais difícil perceber o que é que isso significa, porque nós tínhamos de conhecer a fundo o processador em si para saber quais são as instruções, que a 191 poderia ser, por exemplo, um return em Spectrum. Estou a dizer de cabeça, mas já não mexi isso há 20 e tal anos ou 30, nem sei se ainda se era o 191, mas acho que sim. Ou seja, tinham de saber quais são os números correspondentes a cada instrução, tinham de saber se a seguir àquele valor viria uma instrução ou uma vírgula ou etc. Ou seja, se seria um move e se seria um register depois um valor, ou seja, não era fácil, enquanto que o assembly já é mais fácil, porque já tem a instrução e depois o register e o valor, etc. já é mais fácil de compreender, enquanto que uma linguagem normal, C++ já é mais fácil, e depois o Java ainda é mais fácil, e o Python e Basic ainda é mais fácil, ou seja, aqui parece puro inglês e ainda é muito mais fácil de compreender, ok? É muito mais fácil de perceber. Agora, eu posso dizer-vos que pronto, há aquela desvantagem. Quanto mais baixo nível, como por exemplo a Assembly, que nós tínhamos de saber o que são registers, etc. Quanto mais baixo nível, pior é mais difícil de programar, ou seja, mais inteligência é requerida. E as linguagens de alto nível proporcionam-nos uma certa abstração disso tudo. E nós deixamos de nos preocupar com registers e essas coisas todas, de Assembly, por exemplo, de código de máquina, e passamos a preocupar apenas com abstrações como funções, classes, objetos, e por isso programar em alto nível é muito mais fácil e muito mais próximo do raciocínio humano, como programar com orientação a objetos, que eu irei falar um bocadinho mais abaixo. Agora, eu posso vos dizer que programar em alto nível e baixo nível é um bocadinho relativo. Porquê? Para um programador de Python e Basic, o Java será mais baixo nível, será mais difícil. Para um programador de Java, por exemplo, o C e o C++ será muito, mas mesmo muito mais difícil, ou seja, será muito mais baixo nível. Para o C++, o Assembly é mais baixo nível. Para o Assembly, o código de máquina é mais baixo nível, e vice-versa. Para o código de máquina, o Assembly é mais alto nível. Para o Assembly, o C++ é mais alto nível. Para o C++, o Java é muito mais alto nível. Para o Java, o Python é muito mais alto nível, e por aí fora. Ou seja, o ser mais alto nível, mais baixo nível é relativo. Por isso vocês podem dizer um programador Python que o Java é mais baixo nível, não gostam, mas um de Java pode dizer que o C++ é mais baixo nível, não gostam, e o Assembly, um programador Assembly pode dizer que o C++ é mais alto nível, já estão mais à vontade. Ou seja, isso é um bocadinho relativo, mas podem dividir mesmo em o mais baixo nível em Assembly e C, C++. E o mais alto nível, todas as outras linguagens, ou quase todas, como o Java, PHP, VB.NET, Assembly, Python, etc. Ok? E há aí uma divisão entre o mais alto nível e o mais baixo nível. Agora quero mostrar-vos uma coisa.
Vejam este gráfico, que são as linguagens mais usadas hoje em dia. Hoje em dia vocês podem ver que, apesar do C++ ser muito mais poderoso e vos permitir fazer coisas que no Python e noutras linguagens não conseguem fazer, como Java, vocês vão ver que, por exemplo, os Javas e os Pythons, etc., são mais usados hoje em dia. Porquê? O JavaScript é mais usado, mas isso eu não preciso explicar porquê. O JavaScript é mais usado porque tudo que é páginas tem JavaScript, por isso tudo usa JavaScript, não é? Tudo que é web usa JavaScript. Agora, esquecendo das linguagens web, porquê que o Java e o Python são mais usados hoje em dia se não são tão poderosas? Eu vou explicar uma coisa. Como eu expliquei há bocado, programar em C++ ou Assembly requer mais inteligência por parte da pessoa. Eu sei que parece estranho ou parece mal dizer isto, mas é verdade. É assim, se vocês, há certas companhias que programam em C++ e que os seus programadores têm um QI médio a rondar os 150 e qualquer coisa. Significa que há tanta gente a concorrer a essas empresas que programam em C++ que eles fazem testes muito complicados de C++, de forma a que chega a uma altura que fazem testes tão complicados que os poucos que conseguem passar nesses testes têm de ter um QI à volta dos 150 e tal para conseguir entrar nessa empresa. Ou seja, são empresas que elas não andam necessariamente a procurar pessoas com QI 150, porque de que é que me serve, por exemplo, uma pessoa que tivesse um QI de 170 ou coisa assim, se não sabe programar em C++. Está bem que ela chegava lá e aprendia facilmente, mas não é isso que eles querem. Eles querem programadores muito experientes em C++ e batidos naquilo, e que ao fazerem testes de C++, eles entram na empresa e mais tarde fazem um teste de QI aos trabalhadores só para ver qual é o QI médio e veem que o QI médio é 150 e tal, 160. Porquê? Porque há tanta gente a concorrer que eles metem testes tão complexos de C++ que só pessoas com QI à volta dos 150, 160 é que conseguem resolver e entrar na empresa. Ou seja, um bom programador C++ tem um QI bastante mais elevado, por norma, do que um bom programador em Python precisa de ter, ok? Um programador em Python, se calhar uma pessoa com QI 110 já consegue ser um bom programador em Python, enquanto que uma pessoa, para ser um muito bom programador em C++, tem que ter um QI, não sei qual é o mínimo, mas é assim, depende. Se forem testes muito elevados, como aqueles que eu falei das empresas, teria que ser à volta dos 150, 160. Se for para fazer código normal, 140, pronto, depende um bocadinho, ok? Por isso, por isso é assim. As empresas, cada vez mais hoje em dia, precisam de pessoas para programar. Só que é assim, há uma necessidade cada vez maior de programadores, mas não há um número cada vez maior de pessoas com um QI de 140, 150, ou seja, assim, essas pessoas que QI 140, 150 não estão a aumentar conforme a necessidade de programadores. Por isso, qual foi a solução arranjada? Eles, pura e simplesmente, com o passar do tempo, cada vez têm linguagens de programação mais fáceis de usar, mais rápidas para desenvolvimento, como o Python, que é muito mais fácil de usar, desenvolvimento gráfico e com livrarias e mil e uma coisas. E por isso as empresas hoje em dia apostam em linguagens que são muito facilmente portáveis para várias plataformas, como o Java e o Python, e que são muito mais fáceis de aprender e muito mais fáceis de ensinar do que em programadores C++. Porquê? Programadores C++ muito bons são poucos e são muito caros. Como são poucos, são muito caros. É a lei da oferta e da procura, enquanto que programadores de Python na universidade ensinam Python a toda a gente e aos pontapés programadores de Python, e uma empresa consegue facilmente pôr programadores de Python na sua empresa bastante baratos, e quando um vai embora arranjam outro facilmente, e não são tão difíceis de substituir quanto programadores C++, ok? E mesmo em outras linguagens mais difíceis do que Python, como o PHP vai ficando um bocadinho mais fácil, e hoje em dia há mil e uma frameworks, etc. Resultado, as empresas querem trabalhar em PHP, não têm bons programadores de PHP, o que é que eles fazem? Começam a usar frameworks, faz com que seja muito mais fácil programar nessas linguagens, e, ao mesmo tempo, ao ter frameworks que permitem ser muito mais fácil programar, o próprio PHP vai se tornando mais fácil, ok? E as empresas assim não necessitam tanto de C++. Mas mesmo assim, mesmo com a dificuldade do C++, vocês veem que ainda há muita gente a programar em C++, e isso deve-se a várias coisas. Há muitos projetos C++ que estão a ser atualizados no GitHub, e há muito programador bom em C++, ou seja, não é raro encontrar pessoas com alto QI a programar em C++, porque se programa em C++, pronto, não há assim tão poucas pessoas com QI à volta desses níveis, 140, 150, no mundo, não é? Não é assim tão difícil ter QI que 140, 150 e programar em C++. Ou seja, há muita gente a programar em C++ porque há mesmo muita necessidade, em certos casos, de programar em C++. Ou seja, se nós quisermos criar
um sistema operativo ou coisas de muito baixo nível, nós temos mesmo de usar C++, até porque hoje em dia é raro usar código de máquina, porque C++ já faz código compilado melhor que se nós fizéssemos à mão em assembly, ou seja, já não compensa programar em assembly hoje em dia. Por isso, ainda há alguma procura de C++. Só que na realidade, pronto, as linguagens mais procuradas são as linguagens de baixo nível como Python, etc. E se for PHP, será com plataforma, com frameworks, etc. Que é para ter trabalhadores mais programadores, a fazer mais coisas, mesmo que saibam menos, ou seja, ter programadores mais baratos, a contratá-los mais facilmente, mesmo que saibam menos e consigam fazer o que as empresas querem. Por isso aposta-se mais em muitos programadores que não tenham tanta inteligência, possivelmente, mas com linguagens de mais baixo nível façam as coisas que eles querem, do que andar a ter só 2 ou 3 programadores sem mais, sobrecarregados a trabalhar 24 horas por dia para fazer as mesmas coisas. Ou seja, não tem lógica. Aposta-se nos que sabem, podem ter um bocadinho menos de inteligência, mas saibam programar linguagens de mais baixo nível, mais fáceis, e é assim que as empresas se safam, e é por isso que o Python está cada vez mais a ser usado pelo mundo fora. A título de exemplo, uma vez eu fui contratado como programador para desenvolver uma internet uma empresa e eles tinham aquilo a ser feito com o Django, numa linguagem que era o Python, e pronto, e o rapaz queria existir, queria aquilo e disse não, se fizer uma coisa é uma coisa bem feita, mais poderosa em PHP. Mas o rapaz, sei lá, queria existir mesmo no Python, pronto. Porquê? Porque o Python era mais fácil que o PHP, e o rapaz sabia o Python e estava-lhe a gostar de aprender o PHP, mas pronto, eu lá insisti, fiz aqui o PHP na mesma, mais tarde o rapaz adaptou-se ao PHP, e pronto, e lá foi feito em PHP, mas é tal coisa, o PHP era mais complicado, mas era muito mais poderoso e dava-nos muito mais poder. Só que, claro, era um bocado mais complicado do que o Python, e por isso há sempre uma resistência à mudança para coisas mais complicadas. E eu, sinceramente, se fosse para fazer em Python uma coisa menos bem feita e que além de ser menos poderosa, dava muito mais trabalho, dava muito mais tempo, era mais limitadora, etc., eu nem sequer faria aquilo, eu tinha-me ido embora. Agora, tal como foi há bocado, lá porque alguém programa em Python não quer dizer que seja pouco inteligente. Pode ser uma pessoa que, epá, não sei, que tenha um amor por Python, um amor estranho e absurdo, só que é assim, se uma pessoa sabe que o Python não tem comparação com o C++, o C++ é muito mais poderoso e permite fazer mil e uma coisas que o Python e o Java não fazem, epá, a pessoa só programa em Java e em Python, epá, ou seja, ou se não tem inteligência suficiente, ou se é maluca. Pronto, do meu ponto de vista, só se a pessoa for louca é que vai preferir Java ou coisa do que C++, a não ser em certas circunstâncias em que, por exemplo, se me pedirem para eu fazer uma coisa muito rápida em Java que dê iPhones e mil e uma coisas, eu vou fazer em Java, ok? Ou C Sharp, etc. Pronto. Ou seja, depende da situação também. Agora, continuando, nesta pirâmide podem ver um exemplo básico de como tem, por exemplo, código de máquina em baixo, por cima do hardware, o assembly por cima, linguagens de alto nível por cima, e aqui está o C++, etc. Tudo misturado, mas claro que o C++ será mais baixo nível do que Java, mas, por estranho que pareça, é também, consegue ser mais alto nível do que o Java. Porquê? E eu vou explicar isto. Porquê? Porque o C++, no fundo, é um C com um mais, com algo que foi adicionado, que é, neste caso, a sua capacidade de programação orientada por objetos. E essa Object Oriented Programming fez com que o criador do C++ pusesse um mais à frente do C, porque no fundo é como adicionar algo ao C. Por isso, com essa capacidade de programação orientada para objetos tão boa que o C++ tem, com essa abstração tão boa que o C++ consegue ter, ele consegue ser ainda mais alto nível que o Java se nós quisermos. Ou seja, por um lado, o C++ é mais baixo nível que o Java e por isso é muito mais poderoso que o Java e consegue fazer coisas que no Java nós nunca faríamos, como mover bitzinhos da memória, como transformarmos um inteiro num apontador, num ponteiro e depois desreferenciar esse apontador e aceder à localização de memória desse inteiro, desse número inteiro, coisas que seria impossível, impensável fazer no Java, ou seja, temos muito mais poder sobre a máquina, podemos fazer coisas incríveis que no Java nunca faríamos, porque é uma linguagem de mais baixo nível do que Java, mas ao mesmo tempo o Object Oriented Programming que o C++ tem é tão bom, a abstração consegue ser tão boa que consegue ser uma linguagem mais alto nível que o Java. Ou seja, por estranho que pareça,
O C++ é mais baixo nível que o Java, mas consegue ser mais alto nível que o Java também. No fundo, podemos dizer que o Java é como se fosse um C++ super simplificado, ou seja, arrancam a capacidade tão boa de abstração de programação orientada para objetos que ele tem e arrancam todo o poder que ele tem de baixo nível e ficamos com o Java, que é uma coisa que eu não gosto, eu detesto, eu prefiro ser mil vezes, ok? Agora, neste caso, vocês também podem compreender isto tendo sendo um nível mais baixo, mas conseguindo ser um nível mais alto também, se nós pensarmos no nível como sendo abstração, ok? Como o C++ tendo menos abstração do que o Java, mas conseguindo ter mais abstração também. Agora, o que será esta abstração? E a programação orientada por objetos. A programação orientada por objetos é uma forma de abstração extra que nos permite estar ainda mais afastados da máquina e mais próximos do que nós somos enquanto humanos. Por exemplo, vamos imaginar que estamos a criar um jogo de Fórmula 1. Nesse jogo, tal como foi há bocado, é assim, nós no C++ conseguiríamos fazer aquelas coisas que eu falei há bocado, tipo mover bits de memória, converter o número inteiro num ponteiro desreferencial e aceder ao seu endereço de memória, coisas que seriam impensáveis no Java, que o Java nunca conseguiria fazer. O C++ é por isso muito, mas mesmo muito mais poderoso que o Java, e só alguém que não tenha capacidade para programar em C++ é que não vai usar C++ e usaria Java em certos casos em que o C++ desse mais utilidade, porque nem sempre é mais útil, não é? Pronto, há casos em que até pode começar a usar o Java. Agora, o C++ consegue ser muito mais poderoso do que o Java. E eu, neste caso, vou explicar. Imaginem que estão a criar um jogo de Fórmula 1. No jogo de Fórmula 1, vocês vão lidar com carros, motores dos carros, pneus. Vocês acabam uma corrida e vão trocar de pneus, vão escolher um motor melhor, vão andar na outra pista com condições atmosféricas. Ou seja, tudo isto são coisas humanas que nós, enquanto humanos, reconhecemos. Agora, se nós tratarmos isto como objetos, ou seja, em vez de estarmos a usar, tipo, a tratar o carro como um conjunto de instruções e valores e coisas da memória e coisas complexas, tratarmos isto pura e simplesmente como um carro, que é uma coisa que eu irei explicar mais tarde, o que é programar por objetos, nós, em vez de fazermos uma criação de algo ali, tipo, imaginem, código de máquina, depois ali que nós não compreendemos, nós fizemos apenas, tipo, criar, dizer ao computador, crie um novo carro. É por isso simplesmente isto, nós dizemos ao computador, crie um novo carro. E o computador cria um novo carro com tudo o que ele tem, ou seja, uma programação orientada por objetos. Nós mandamos ao computador criar um objeto que seja um carro, que seja um motor. Podemos dizer que o objeto carro deixa de ter um motor X, passa a ter um motor Y. Dizemos que o objeto carro deixa de ter 4 objetos que são pneus X, passa a ter 4 objetos que são pneus Y. E nós programamos com base em objetos, que é uma coisa incrível. E o C++ permite esta abstração brutal e muito bem feita, como a programação orientada para objetos muito perfeita, muito boa, que o Java nunca nos permitiria. De forma tão perfeita quanto o C++. E por isso o C++, além de ser muito mais baixo nível que o Java, consegue ser muito mais alto nível que o Java ao mesmo tempo. Ou seja, tem o melhor dos dois mundos. E é por isso que eu adoro o C++. E para mim o C++ é o rei. E pronto, e o Assembly só não vou dizer que é mais poderoso, porque nós com o C++ fazemos tudo o que quisermos hoje em dia e conseguimos criar código Assembly ainda melhor do que nós faríamos à pata no Assembly, e mais rápido, porque o C++ está super espetacular. E para mim o C++ é o melhor que existe, ok? Porque é o mais poderoso que nós temos e ao mesmo tempo consegue ser o mais alto nível também que nós conseguimos arranjar do que, por exemplo, o Java ou o Python ou outros, ok? E agora vocês já têm a ideia do que é uma linguagem de alto nível, que é muito mais próxima dos humanos, como o Python ou o Basic ou o Java, e uma linguagem de mais baixo nível, que é mais próxima da máquina, como o Assembly, que é quase código de máquina, que é quase os zeros e uns. E porque é que eu adoro porque é que há linguagens como o C++, que são linguagens que são mesmo muito próximas da máquina, mas ao mesmo tempo conseguem também, se for necessário, ser muito alto nível, muito abstraídas e muito alto nível. Só que é claro, mesmo o C++ sendo muito alto nível, com abstração, com programação orientada a objetos muito boa, mesmo assim não será tão fácil de programar quanto o Python. Por isso, mesmo para essa programação alto nível no C++, vocês terão de ter mais inteligência do que para programar em Python.
E é por isso que eu adoro o C++. Quer dizer, não adoro o C++ porque é necessário a pessoa ser inteligente, não é isso. Eu adoro o C++ porque ela é mega poderosa e dá-nos uma espetacular abstração quando nós necessitamos. Consegue ser uma linguagem muito baixo nível, muito boa, dá-nos o poder total e ao mesmo tempo consegue nos dar uma abstração brutal, consegue nos dar um muito alto nível se nós quisermos, mas não chega a ser tão fácil quanto o Python. Pronto. Por isso, os programadores que não conseguem ir. Epá, eu não gosto disso assim, mas os programadores que se um dia programarem muito bem em Python, mas nunca conseguirem compreender C++, opá, esqueçam C++, que o Python vocês conseguem fazer as mesmas coisas, para não ser tão rápidas, tão pequenas, etc. Mas é o que as empresas hoje em dia andam a procurar, é programadores de Python e não programadores de C++. Cada vez menos há necessidade de programadores de C++. As pessoas que adoram C++ como eu são pessoas em extinção, vão desaparecer mais cedo ou mais tarde. E até programadores de Python, diga-se passagem, porque um dia as máquinas vão se programar elas mesmas, mas pronto. Mas se vocês tiverem, imaginem, se alguém vos diz, vocês só têm o QI 120, não tenham medo, só têm o QI 120, está bem, provavelmente nunca seriam muito bons, provavelmente nunca seriam bons programadores em C++, por exemplo, não é? Mas são garantidamente, se trabalharem, se poderão ser bons programadores em Python, poderão fazer mil e uma coisas, ter muito bons empregos, fazer coisas web, PHP, conseguem fazer tudo o que quiserem na mesma, só não conseguem é fazê-lo, se calhar, tão bem, coisas tão poderosas quanto fariam no C++ e nunca, se calhar, poderiam ser tão bons programadores quanto no C++, mas o que é que importa? Tipo, imagina, se vocês vão estudar física, vocês podem ser pessoas que só trabalham em física, nunca vão ser bons cientistas, podem ser bons cientistas, podem ganhar um prémio Nobel, e ser um Einstein, ou seja, para que é que vocês querem ser os Einsteins da programação? Tipo, vocês não precisam ser Einsteins de C++ ou de Assembly. Vocês basta serem bons programadores nas linguagens que as empresas querem, Python, etc. E têm bons empregos, bons salários e não precisam mais do que isso, ok? Neste meu vídeo, por exemplo, mostro-vos um pequeno programa que eu fiz em C++, que desenha a minha cara no ecrã com letras, mas vocês podem olhar para o programa e vai-vos parecer completamente estranho tirar alguma lógica daqui. E eu posso dizer-vos que pessoas abaixo de um certo nível de inteligência, eu não sei muito bem qual, porque teria de ser feito o teste com milhares e milhares de programadores, mas abaixo de uma certa capacidade de abstração e etc., não conseguirão compreender este algoritmo, por mais que tentem. Isto é um exemplo de como um pequeno programita em C++ pode ser tão complicado que certas pessoas já não conseguem aprendê-lo. E vocês, por mais que tentem, não conseguirão fazer nada em Basic ou Python que seja tão complexo ao ponto de, com um código tão pequeno, criar algo tão complexo que ninguém consiga compreender abaixo de um certo nível de inteligência. Ou seja, no Python e Basic, por mais que vocês tentem complicar um algoritmo, não conseguem torná-lo tão complicado quanto no C++. E a questão não é que nós queiramos tornar coisas mais complicadas. A questão é que o C++ consegue ser muito poderoso e consegue ser muito complicado e daí, sendo uma linguagem de baixo nível, e requer mais capacidade por parte do programador. Enquanto uma linguagem de alto nível como a Python não requer tanta capacidade por parte do programador e não consegue criar algoritmos tão complicados quanto este, que apesar de relativamente simples para um programador experiente em C++, pode parecer bastante complexo para um programador de outras linguagens porque requer uma capacidade muito maior de abstração por parte do programador. Daí dizer-se que para um programador conseguir ser bastante bom em C++, convém ter um certo nível de inteligência. E por outro lado eu dizer que qualquer que seja o vosso QI, não deixem de ser programadores porque há sempre linguagens que são fáceis de aprender para qualquer pessoa, como por exemplo o Python. Por isso, pronto, espero que vocês saibam agora o que é que são linguagens de alto nível, o que é que são linguagens de baixo nível, e há umas que fazem as duas coisas, e que isto é tudo um bocadinho relativo, e que não precisam ser super inteligentes para ter um bom emprego em programação, e que a linguagem que vocês devem escolher é aquela que vos dá mais jeito, de acordo com certas circunstâncias, e espero que vocês agora saibam o que é que tudo isto é, compreendam melhor isto. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Eu devido que vocês agora venham ter. Se gostaram do vídeo, façam like, partilhem entre os vossos amigos e subscrevam o meu canal para estar atentos a futuros vídeos e sigam esta minha série de como aprender a programar do zero, ok? Adeus e até ao próximo vídeo. Tudo bem.